Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 10 de junho, a sexta-feira, final de semana já chegou, as polícias já estão batendo a porta, mas muito cuidado, juízo. É tão bom na segunda-feira a gente estar em paz, mas depende do que você fizer no final de semana. Gente, o que nós falamos ontem neste horário repercutiu bastante e desde então eu tenho recebido fotos e vídeos das pessoas mostrando o local onde esse pessoal está acampado, arranchado. Recebi também mensagem de algumas conselheiras tutelares que estão preocupadas porque estão sendo chamadas para ir lá e não vão porque teve problema, teve ameaça e não teve nada de repercussão, nada de resultado, ou seja, não deu em nada. Recebi também mensagem de alguns colegas advogados. Opa! Alô? Ah, pronto. Pronto, olha só. Ligação aqui. Recebemos também mensagem de alguns colegas advogados falando sobre o caso. E das mensagens recebidas, um deles disse que a ação ou omissão do delegado foi por conta da lei de abuso de autoridade, que por tudo está processando a autoridade policial. E isso é verdade. Mas eu quero dizer que antes da lei da autoridade já existia ameaça ou risco de processo na atividade policial. Não é segredo, vocês sabem que a minha atividade profissional durante 30 anos foi essa. E na minha época já existia ameaça de processo e eu sempre respondia para as pessoas que me ameaçavam. Dentista não pode ter medo de arrancar dente. Quem leva a gente para processar não pode ter medo de ser processado. Às vezes, quando tinha ameaça de morte contra a minha pessoa, eu dizia para quem ameaçava, olha, se tu conseguir, tu só vai me levar mais ligeiro para Deus, porque todo dia eu faço tudo porque eu não me querer. Agora, se tu não conseguir, eu adianto tua ida para o inferno, porque a gente do teu tipo, o lugar é lá. Então, existe o risco, existe, mas não pode ter o medo. Tem que ter a responsabilidade, mas tem que ter a coragem. Só para finalizar aqui rapidinho. Se, vamos supor, a pessoa está com a habilitação vencida, tem uma pessoa morrendo perto dela, ela vai deixar de salvar aquela vida porque dirigir sem habilitação é contravenção? Ela tem que correr o risco para salvar aquela vida. São situações, são riscos que fazem parte, são ossos do ofício. São ossos do ofício. Bom, dentre os colegas advogados, um deles é o Dr. Zé Neto, né? O Dr. Zé Neto está aqui com a gente. Ele quer manifestar a opinião dele. Eu quero, de antemão, dizer que o JC 24 horas tem um corpo jurídico muito bom, graças a Deus. É o escritório do Leonardo Cabedo, né? Cabedo, Alencar e Lima. São 5 grandes profissionais do direito que são parceiros nossos, estão sempre prontos. Mas eu sempre digo, doutor, nós não vamos lhe dar trabalho. Nós vamos trabalhar com segurança, com responsabilidade, com liberdade e responsabilidade verbal, medindo as palavras para não ter que engolir depois. E é isso que a gente faz. Doutor Zé Neto não é do corpo jurídico que nos auxilia, mas é amigo da gente e tem a sua opinião. Doutor, na condição de amigo, eu pisei na bola no que eu falei. Bom dia, doutor. O que a sua opinião sobre o que foi falado ontem? Bom dia, Temístocles. Bom dia a todos que acompanham o portal JC 24 horas. É uma honra estar aqui, assim como já estive em outras ocasiões, principalmente em casos emblemáticos que acontecem na nossa cidade, na nossa região. Pois bem, emitindo minha opinião como ouvinte, bem como profissional, não tiro sua razão. Entendo o seu sentimento naquele momento e até em conversa particular cheguei a expressar que a gente se sente impotente em determinadas situações, em especial como mesmo o senhor relata na sua reportagem, que em determinado momento se arrependeu de ter largado, por não ter largado o celular naquele momento e ter dado a voz de prisão para essa senhora, né, que foi narrado diante da situação que estava colocando a vida da criança, a integridade da criança, né, do menor em risco. E até poderia fazer isso, até amparado pela lei. Nosso Código de Processo Penal prevê que qualquer pessoa do povo poderá dar voz de prisão em caso de flagrante delito e as autoridades deverão
foi o que ocorreu nessa triste cena. Minha opinião aqui, não tive acesso aos autos, não se é que foi realizado, foi confeccionado algum ato processual ou visto processual que pudesse dar supedâneo a um procedimento judicial. Mas, diante de todo o teor que foi relatado pelo senhor e pelo conhecimento também que nós temos aqui como cidadão, a respeito até mesmo da exposição que foi dada para as conselheiras tutelares, que inclusive tomei conhecimento que hoje estão fragilizadas porque foram inclusive ameaçadas. Enfim, não tiro sua razão. Juridicamente, tecendo comentário juridicamente, vejo que houve uma omissão por parte da autoridade policial. Isso tratando-se de uma situação extra-processo, por não ter visualizado os autos. Mas a nossa lei é bem clara. Nós temos no artigo 247 do Código Penal que tem essa previsão. Então, só há crime se a lei anterior o definir. Só há crime com prévia combinação legal. Está lá na nossa própria Constituição, está lá no nosso próprio artigo 1º, artigo 2º do Código Penal. Então, uma vez havendo a tipicidade, amoldando-se o fato ou a conduta previamente inserida no nosso Código Penal, nós temos o crime. Então, nós antes tínhamos a situação de mendicância. Temístocles, você está me ouvindo? Sim, alto e claro, doutor. Doutor, estou lhe ouvindo, pode falar. A gente estava lhe ouvindo sim, viu? Está alto e claro aí a sua voz. Pode seguir tranquilo, tá, viu? Porque aqui ficou mudo. Não. Pois bem, a situação de mendicância, que tinha uma contravenção penal, que inserido no nosso decreto, que tem a previsão sobre as contravenções penais, ela foi revogada com o passar do tempo, com novas legislações que surgiram. Só que essa revogação nunca trouxe deixar a ausência de amparo legal. Hoje nós temos no artigo 247 do nosso Código Penal uma previsão de crime, tipificando uma conduta quando ela for omissa ou como ela for comissiva. E vamos lá, o artigo 247 do Código Penal, além de prever, ele traz uma pena, em que pese, na minha opinião, ser uma pena ínfima, mas ela serve como caráter pedagógico para que não venha a ser praticado. Então, permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, e lá nós temos no inciso 4, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Ou seja, grosso modo, pessoas que estão sob sua guarda menor de 18 anos, que se encaixa na situação da criança, do menor impúber que estava com essa mulher, que estava sob a guarda e a responsabilidade dela, se ela deixa ele mendigar, ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. O que é que pode ser dito aqui em relação ao inciso 4? É justamente que permita que o menor, tanto ele mendigue, quanto também é corriqueiro nos grandes centros, crianças sendo obrigadas pelos pais ou pelos seus responsáveis a pedir esmola nos semáforos, ou ser utilizado justamente para comover a pessoa a quem vai se pedir dinheiro, a quem vai se colocar numa situação. E realmente, quando você utiliza de um menor, utiliza de uma criança ali naquela situação, tende as pessoas a ajudar. Então, tende a pessoa que está utilizando o menor a lucrar com isso. Então, a posição das conselheiras tutelar encontra-se respaldada nas leis. A posição do JC 24 horas, também a indignação, não só dele, como da população, encontra-se previsão legal, respaldo legal. A pena prevista para esse tipo de delito é ínfima, como eu falei, é uma pena que é a de detenção de 1 a 3 meses ou multa, mas ela é uma ação pública incondicionada, ou seja,
As autoridades policiais que tomarem conhecimento de determinado ato, ele pode dar voz de prisão naquele momento, encaminhando para a delegacia, e o que deveria ser feito seria um TCO. Teria que ter sido feita uma lavratura de um TCO, um termo circunstancial de ocorrência, Zé Neto, fazendo esse tipo de procedimento, a Lei 9.099 de 95, ela não estabelece a questão da prisão, salvo se a pessoa se recusar a assinar o termo de compromisso, tudo bem, mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá o direito, inclusive, para os conselheiros tutelares, naquela situação, com a ajuda do juiz da infância e da juventude, bem como as autoridades competentes, que seria, no caso, o delegado, buscar uma casa de abrigo, buscar uma solução para a proteção do menor. A proteção do menor é dever dos pais, pai, mãe, dos familiares e também dever do Estado. O delegado, naquele momento de atuação, ele se encontra como figura do Estado, como figura de proteção aos direitos fundamentais do cidadão, em especial da criança, do adolescente. Então, a sua indignação respaldado em lei e em que pese, até admiro a coragem do repórter, né, do Temístocles, por ter sempre essa reportagem combativa e não deixando se intimidar. Na realidade, diante de tal situação, você me pergunta assim, mas se o delegado não tomou nenhuma providência, aí nós podemos visualizar, até o órgão do Ministério Público pode estar visualizando, se naquele caso houve prevaricação, que é deixar de fazer o que manda a lei, né? O oficial, o agente de polícia, a autoridade policial que tinha o dever de tomar atitude, porque se trata de uma ação pública incondicionada, e deixou de fazer a seu deleite. Naquele momento, no caso, em apreço, há sim indícios que pode ser apurado e até mesmo pode a autoridade policial, naquele momento, responder por tal ilícito. Caso tome qualquer tipo de ação contra o repórter, pode também incidir na lei de abuso de autoridade. Nada impede também que ações sejam tomadas perante a corregedoria em um critério mais administrativo. Então, assim, são várias situações que me saltam os olhos aqui, como ouvinte, como profissional que sou. Já advogo há mais de 6 anos, sou especialista na advocacia criminal, direito penal e processual penal. E quando iniciou os comentários, quando verifiquei, fui atrás para assistir a sua reportagem, a sua indignação, e de imediato me saltou os olhos sobre o tipo penal que a pessoa, que me parece que nem mãe não que estava lá na condição da criança como enteada, me parece também que sequer apresentou uma documentação. Então você salta os olhos aí, muita omissão, né? Doutor, que deve ser apurado pelo Ministério Público, deve ser tomadas as medidas cabíveis, até mesmo para não fomentar a impunidade perante outros que venham observar determinado caso e venham praticar isso na nossa região. A criança está sendo submetida todos os dias, o dia todo, ao sol, sendo exposta ao sol, com a mãe pedindo esmola, certo? A criança está sendo exposta todos os dias ao sol, tá me ouvindo, doutor? Tô ouvindo. Com a mãe não, a senhora lá pedindo esmola com ela, ou seja, exposição aos raios solares com certeza é prejudicial à saúde, é uma situação de risco à saúde com certeza, o dia inteiro, claro, entendeu? Teve a questão da ameaça às conselheiras, e apesar disso, se precisar de procurar a digital dessa senhora numa caneta que ela tenha assinado um papel, não existe, porque nenhum papel ela assinou. Saiu de lá sem nada. Doutor, essa história, como dizia minha mãe, dá muitos panos para a manga. O senhor tem tempo para a gente conversar pessoalmente hoje? De repente a gente pode até fazer uma entrevista mais detalhada
Como é que o senhor está a agenda para hoje? A gente pode marcar e estou à disposição do portal JC 24 horas. Pronto, doutor, eu vou encerrar aqui, aí eu volto a fazer contato para a gente marcar o horário direitinho, porque com certeza dá muito pano para manga essa nossa conversa, viu? Muito obrigado pela sua atenção e eu confesso que no início eu pensei que o senhor ia me dar um racha, viu, doutor, no início da nossa conversa. Não, graças a Deus, sempre com muita retidão, muito equilíbrio no seu trabalho e com muita coerência. Parabéns ao JC 24 horas. Muito obrigado, doutor, por nos acompanhar e não digo nem pela concordância, porque na verdade o senhor manifestou a sua opinião sincera e eu agradeço por ela. Por mais tarde a gente se encontra, doutor. Muito obrigado, bom dia. Então tá aí, gente. Doutor Zé Neto, como eu falei no início, recebi mensagem de alguns colegas advogados manifestando sua opinião e das que eu recebi, um disse que o delegado está totalmente certo, os demais não concordaram e o doutor Zé Neto, além de não concordar, se manifestou, como vocês escutaram aí. Muito obrigado a cada um de vocês, que daqui a pouco tem Pode Mais em JC com as meninas da Maredina, duas excelentes cantoras. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC 24 horas com você.